Então vamos? Mulher. Tu querias. Não conseguia, eu queria. Muito bom. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one girl among many. Olá, eu sou Inês Lopes Gonçalves e este é o Não Mandas em Mim, um podcast onde os meus convidados falam sobre liberdade, escolhas, rebeldias e desobediências em geral. Bem-vindas, Ana Markel e Gisela João. Olá, Inês. Olá. Obrigada por este convite. Tudo bem? Como é que vocês se conheceram? Bom, conhecer foi eu na qualidade de pessoa que trabalhava na rádio e tu na Pois. qualidade de entrevistada. Depois, conversar foi assim mais pela primeira vez no Fábio Porchat. Pois foi, No programa foi a partir dele. daí. E nós começámos a falar, lembro-me de... Tu me estás a dizer uma história ótima sobre areias movediças. Ai, porque eu achava... porque eu tinha um crush muito grande pelo Harrison Ford por causa do Indiana Jones. Claro, e quem também não, eu partilho, fogo, claro, eu claro. cresci I love you. a achar que eu ia ter areias movediças, era uma Ias ter coisa que lidar na que eu ia ter vida. que lidar Que na podia vida. acontecer, claro. Sim. E eu achei fascinante porque as areias movediças fazem muito parte do meu imaginário infantil e o meu filho, muito cedo, começou também a falar de areias movediças. Eu não sei como é... Se bem que eu acho que as areias movediças andam um bocado arredadas da cultura pop não é, ultimamente. Acho que não sim. tem aparecido tanto. Mas olha, pelo visto, tivesse uma referência Exato. ainda E inevitável. depois eu tinha decidido no meu ano Sim. que eu ia sair de casa, ia almoçar também. com amigas e fazer amigas novas. E então fomos almoçar. Foi tipo, então vamos, mas vamos mesmo. Vamos mesmo. E fomos. Então vocês são uma amizade recente. Sim. Foi Olha, há tirando- um ano que nós almoçámos juntas pela primeira vez. exatamente. Sim, Olha que bonito. Olha, tirando areias movediças, o que é que vos preocupa neste momento? Quer dizer, não é preciso ser os problemas do mundo. Caraca. Não, neste momento, o que é que vos está, sei lá, tem uma coisa para acabar, um livro para escrever, um concerto para pensar, o que é que vos está Olha, a moer a cabeça? Eu neste tenho momento? um disco para acabar, tenho um livro para começar, tenho muita coisa para fazer. Tenho um livro para começar. Um livro que tu Que é a pior decidiste, parte. mas são coisas... Este fui eu que decidi, Tu não decidiste. foi encomendado como outros, sim. isso é mais difícil arrancar Muito com mais. coisas que nós nos propusemos a fazer Muito mais. do que com coisas que alguém manda que nós façamos. Sim, se me pudessem policiar a todo momento eu agradecia. Para os outros é sempre mais fácil. Sim, claro. Também és assim? Também, porque não sei, nem sei muito bem como dizer isto, mas parece que eu tenho sempre tempo. Os outros precisam sempre de tudo urgente. E preciso de ajudar e preciso de... Sim, não falhar, não é? Sim. Vergonha de falhar, Sim. vergonha de defraudar expectativas. Sim. Mas a terapia é uma coisa que ajuda muito nisso. É, sem dúvida. Ajuda muito, mas também... sim, por acaso é interessante porque temos todas um pouco, não é? O síndrome de impostor e até se vulgarizou bastante esta expressão. Sim, hoje em dia Sim. fala-se muito, não é? Fala-se muito e se calhar demasiado, não é? E Parece se que a calhar pessoa já não sentimos- quer dizer isso porque já parece mal Isso, dizer, não é? Quase. Pois é. Sabes que eu lembro-me que descobri este termo, trabalhávamos juntas, e foi quando o Sinéad O'Connor falou deste termo pela primeira vez, que não foi assim há tanto tempo, mas depois Exato. falou-se tanto de síndrome de impostor, que às tantas já te sentes impostora de te estares a autodiagnosticar com síndrome de impostor. Tal e qual. É como o déficit de atenção. Exato, verdade, pronto. agora- Sinto muito isso. Sim. Sinto muito isso É também. verdade, Sim. é verdade. Sim. Mas tenho esse síndrome de impostor e tenho uma ansiedade que me sabota também, não é? Que me diz assim, ou seja, foca-te nas pessoas que estão à espera do trabalho, não te foques no teu trabalho, até porque o teu trabalho, se calhar não vale assim tanta pena, se calhar não vale a pena, porque é que vais fazer isso para quê? Depois cá ninguém vai gostar, depois cá ninguém vai ler. E essas vozes têm mesmo que ser um bocado equilibradas, porque nem pode ser tanto de não, agora este tempo é só para mim, eu agora vou escrever aqui uma obra-prima, porque esta cagança também é uma coisa que eu invejo muito nos outros, não é? Como diz a minha avó, eu só gostava de ser um terço do que aquela pessoa se acha. Tal e qual. E, portanto, uma pessoa tem que ter assim um bocado. Mas é que muitas vezes essa confiança que eu confesso que eu até admiro em algumas pessoas, porque essa confiança faz com que os outros acreditem e validem também.
em muitas pessoas. É verdade, mas depois pensa assim, mas aquelas pessoas que já estão a ser enganadas. Enganadas em... Mas como assim? Estão a ser enganadas por estão quê? enganadas por um excesso de confiança que se calhar esconde uma falta de talento. Pois. Mas tens então tanta também confiança que se numa- calhar não pensas nisso, não é? Pois não, Havia pois não. o Gregório do Vivier dizer isso no podcast dele, o Não Importa, que era que a vergonha estava mal distribuída. Sim. Muito mal. E há muito isso. E depois eu também acho que há aqui se calhar podemos, essa sensação anda muitas vezes acompanhada, portanto, muitas vezes vive na cabeça de mulheres. Muito mais. Mas é um bocado aquela ideia de, às Sim, vezes gostava de ter tipo, um terço da confiança tipo, Exato. de um homem branco. Olha a audácia que eles têm. Exato. A audácia. No outro dia, uma amiga minha estava a sair com um rapaz e ela disse-me, pai, assim, ele é um 4, mas está tudo bem. Corta para, passados uns dias, ela dizer, man, sabes qual é a cena? É que ele habituou-se a sair com uma gaja como eu e ela é claramente um 12. Mas é que falar de 0 a 20. De 0 a 10. 0 a 10. 0 a 10. 0 a 10. 0 a É 10. que Mas eu estava esta a minha amiga pensar, um 4, um é mesmo 12. um 12, sabes? Sim, É mesmo sim. um 12. E agora ele está-se a comportar como... É um 4, mas está-se a comportar como um de 10. Pois. Sabes, olha, a audácia. Adorava ter essa... Qual é já falaste aqui na ansiedade, não sei se é essa, mas qual é a vossa característica que vocês sentem que mais vos boicota? A vergonha, a culpa. A vergonha Tens vergonha de quê? de tudo. Do que eu faço, do que eu digo. Quando a minha psicóloga sai com aquela tirada do será que pode ser apenas quem é? E gostar? Mas isso é muito bonito, mas como é que uma pessoa consegue... Como é que se faz? Como é que se capacita disso realmente? Pois, porque para mim a questão é sempre essa que é, ok, eu já reconheci o que é que eu estou a fazer, mesmo essa questão de deixar as nossas coisas de lado. Sim, tem a ver com não teres confiança no teu... Mas tu também reconheces, não é? Quando estás a... sim, Estás a quando passar estou a protelado, ferro, porque sim. tinhas mesmo de passar a ferro aqueles lençóis. Procrastinação ativa. Sim, tu reconheces Claro. o que é que estás a fazer. Claro. Ok, eu já estou aí, eu já percebo o padrão, já percebo como é que é o movimento, o que é que eu faço. Eu quero é saber como é que Sim, claro. se passa Já para o outro percebeste? lado. Percebo muita coisa. A terapia mudou Ajuda mesmo a muito. minha vida. Eu precisei mesmo de ajuda depois da pandemia, de forma muito profunda. Durante algum tempo questionava-me também, será que isto está mesmo a fazer efeito ou não? Mas a verdade é que muitos movimentos que eu me vejo a fazer no último ano, são claramente por causa da terapia. Certo. É um movimento E são lento. coisas como o quê, por exemplo? Consegues dar-me assim um exemplo concreto? Olha, isto parece estúpido, mas ir jantar com amigas. Certo. Socializar. Fazer amigos novos. Socializar é uma coisa que é muito difícil. Não foi difícil para mim durante muito tempo, mas depois acho que foi desde o tempo em que, olha, me tornei uma figura pública. Passou a ser muito difícil, muito difícil. Quantas vezes já não combinei coisas contigo? Nunca fui. Pois é. Não, e o contrário também já aconteceu. Sim, vou ter Sim, contigo sim. outro dia, etc, etc. E tu, qual é que dirias que é a característica que mais te Que mais boicota? me boicota. Bem, boicota o quê, não é? Também depende. Sem Estamos a dúvida. orientar isto muito para o trabalho e se calhar... Sim, mas a culpa, Não, é em sem tudo. dúvida, culpa, não tanto vergonha, mas assim uma hiperconsciência que tem a ver com essa ansiedade, não é? E com essa falta de confiança. Mas, em relação aos bons efeitos da terapia, eu acho que estarmos a falar sobre isto também é uma consequência da terapia. Claro, é. Porque eu agora já consigo dizer assim, pronto, eu tenho uma voz em mim a dizer-me E és baixá-la. uma merda, não faças isso, não vale a pena. E penso assim, pronto, cá está ela. E só eu pensar, olha, cá está esta voz estúpida. Tens que lhe dar um nome. Já dei. Marlene. Era Adelaide, acho eu. Adelaide, adoro. Acho que era. Porque na terapia até fizemos esse exercício de fazer a voz da ansiedade boa, que é aquela ansiedade que é um bocado motor das coisas, não é? Sim, Tipo, sim. a ansiedade que te faz pensar muito se deves Entusiasmante. aceitar um trabalho ou não. Certo. Pronto. E que te dá um bocado de chão e de consciência acerca de ti, da tua relevância, etc. E às vezes também que te define ali um bocado a ideia de um certo respeito por ti próprio, de Claro. até que ponto é que eu vou violentar-me para Claro, aceitar isto, não é? exatamente. E às vezes começa também um bocadinho por aí, esta coisa do não vou dizer que não. Isso. Sim. Dizer que não. Isso. Mas depois também entras num bocado, também se começa a dizer não, depois és um bicho do mato. Isto é uma coisa. Sim, que é verdade. Tens que dosear e tens que
tens de pensar sempre no que é a pior coisa que te pode acontecer. Isso Se for uma coisa que te contraria horrivelmente, Certo. ou se, imagina, uma coisa que me contrariaria horrivelmente era ir comentar, apesar de eu adorar reality shows muito maus, se me dissessem assim, vem comentar, eu não ia comentar. ok, Não, eu achei que tu ias dizer, eu ia. Não ia. Isso violentar-me-ia. Certo. Pronto. Apesar de eu gostar de consumir, Programas não com ia ser crianças. paga para fazer parte daquilo, porque eu consumo com alguma vergonha. Não há julgamento. Mas imagina, quando me convidaram, por exemplo, para escrever uma peça de teatro, eu pensei, sim, não é? Ainda por cima era a Dona Maria II a convidar-me. Certo. E eu digo, sim. E depois desligo o telefone e digo, pensas, porquê? Porquê que me convidam? Porquê que me convidam a mim para estas coisas? E é um sofrimento Não tenho horrível. nada para vos dar. Mas isso é o tipo de contrariedade que a gente deve mesmo superar. Não é ir ser comentadora Certo. de... Mas depois esta ideia de que muita vergonha, muito isto, muito tudo aquilo, depois quase que dá a volta para chegar a um sítio em que acaba por... e parece que dá o sítio oposto, que é achar que está toda a gente a olhar para nós. Sim, sim. E se calhar não está Mas ninguém. não, é que muitas vezes eu penso assim, estou sozinha e penso assim, o mundo não gira à tua volta, diz ela. O mundo não gira à tua volta. Que é um bocado aquela coisa do rei vai nu. Certo? Sei lá, às vezes... Olha, no outro dia vi um vídeo castiço que era uma rapariga que dizia a prova de que quando estás no ginásio ninguém quer saber o que é que estás a fazer ou não. E então ela andava pelo ginásio a arrastar assim uma bola e deitava-se no meio do chão assim a segurar a bola e as pessoas passavam, estavam a fazer os treinos deles, ninguém queria quer saber. E eu achei aquilo o máximo porque de facto o mundo, principalmente numa cidade grande, é muito assim, não é? Ninguém está a reparar Se em fosse à ninguém. minha cidade, as pessoas, vizinho, conhece e tal. Claro. Não sei. Sim, aí é um bocadinho diferente. Sim. Falar nisso, de que forma é que as vossas infâncias mandaram em vocês, que vos moldaram? Tu vens de um sítio mais pequeno, de Barcelos, uma família muito grande, 7 irmãos. Como é que isso te mandou em ti? Em que Olha, coisas, transformou-me até numa hoje? cuidadora. Até hoje. Porque tu és a mais velha. Sou mais velha. E é uma coisa que durante assim, um certo período na minha vida eu queria parar com isso e depois, com a terapia, percebi, não, esta sou eu e eu gosto de ser esta pessoa. Dá-me prazer cuidar. Eu gosto mesmo disso. Se eu pudesse fazer só isso na minha vida. E isso, eu acho que posso dizer que é a coisa que mais me marcou. Sim. Ou seja, que fez de ti uma pessoa cuidadora, que cuida dos outros. Fez. O que é cuidar dos outros? Olha, ligar, é cozinhar é para... ouvir, é cozinhar para, é Fazer saber... bolachinhas muito boas. eu gosto de... Por exemplo, eu sou péssima pessoa a lembrar-me de datas específicas, tipo, sei lá, o aniversário, a data de casamento, aquela pessoa, sei lá, datas importantes, mas eu gosto de... Estou num sítio e vejo uma coisa e lembro-me de alguém. Então compro aquilo e mando-me entregar Exato. aquele presente. Ou então alguém que eu sei que está a ter um dia mais lixado no trabalho, fazer umas bolachinhas e escrever um bilhetinho, chamar um estafeta, meter uns reboçados lá para dentro e mandar entregar assim Fazer de uma surpresa, certo. Porque às vezes eu gosto, é muito importante para mim pensar que às vezes é tão fácil nós conseguirmos melhorar um bocadinho o dia de alguém e mudar o estado de espírito daquela pessoa. Eu falo muito sozinha pelo meio da rua, por exemplo. É uma coisa que eu sei que me dá-me muito gozo e sei que vai mudar um bocadinho o chip de alguém. Passar pela rua e ver uma senhora que está muito, muito bonita e dizer ai, que bonita! Digo, adoro fazer essas coisas porque dá-me mesmo prazer ver o sorriso na cara da pessoa. O meu som favorito é o som de gargalhadas. Desde miúda, desde pequenina, também desde a infância, porque éramos muitos e as coisas não eram fáceis e nós sempre rimos muito e aquilo era sempre um sinal de ok, Está tudo bem. Tá tudo Quais bem. eram as regras da tua casa? Não havia regras. Era uma rebaldaria. Era não haver regras. Ok. Também é quando são 7, não é? Jogava-se hóquei dentro da minha casa, mas jogava-se mesmo hóquei. Fogo. Mas Mas assim, vens de uma cidade com uma tradição com um clube que é o Hóquei de Barcelos, portanto faz claro, todo o sentido. Sim. Os meus irmãos andavam patins em casa com a bola do hóquei, é uma coisa muito pesada, parece uma pedra. Poça. E janela, partir vidros
não havia Nem regras. tu tentavas que meter ordem naquilo como pessoa, como a irmã mais velha. Tentava, Ok. mas eu sempre fui mais mansinha. Eu e a minha irmã Diana somos muito diferentes nisso. A minha irmã Diana é mais calada, eu sou tipo um chihuahua. Eu estou... E eu falo. Certo. Mas não faço. Ok. E a minha irmã Diana já era mais calada, e os meus irmãos, tipo, afinavam logo. Tipo, ela bastava ela assim olhar, que eles... Eu não, eu sempre deixei fazer tudo. Mas isso é uma coisa, a propósito de autoridade, que muita gente tinha esse comentário acerca do... a minha mãe não sei o quê, mas o meu pai bastava olhar para nós. Pois Eu é. nunca vou ter qualquer... Nunca vou conseguir fazer isso com os meus filhos, jamais. Tipo, eu só olhar... Eu bem que olho, mas nada acontece. Eu acho que eu olho Olha, o meu olhar é fulminante. A minha sobrinha fez assim, a minha irmã, eu adoro esta história, desculpa, a minha irmã virou-se para a minha sobrinha, estava chateada e diz-lhe assim, estás a ver a minha cara? E a minha sobrinha diz-lhe assim, és muito linda. Não dá. Eu estou-me a rir. É isso. Estás a ver a minha cara. E tu? Lisboa, Pois, uma tudo família diferente, muito pequena, pequenina. Sim. mãe, pai, irmão. Sim. Avós, assim, pronto, mas assim tudo muito disperso. Nem conhecia avós, nem nada, era mesmo muito pouca gente. Como é que era, como é que a tua casa e a tua infância fizeram um bocado daquilo que tu és hoje? De várias formas. Vou dizer que era uma casa de pessoas neuróticas, mas cómicas. Ok. Que é um pouco, que eu acho que também são um pouco. Meio trato. aquela onda meio Woody Allen, Sim, não é? Pessoas que sofriam, mas que conseguiam fazer Rir-se piadas disso, acerca certo. do sofrimento. E acho que éramos todos um bocadinho assim um bocadinho boa gente, mas com um bocadinho de acidez. E nesse sentido acho que fui muito influenciada pelos meus pais e pelo meu irmão, que ainda considero ser assim, o meu principal cuidador. No sentido mais lúdico da coisa, não no sentido mais da autoridade, porque isso era a minha mãe, claramente. Vocês têm muitos anos de diferença? Ele tem mais 8 que eu. Ai, é bastante. Sim. Mas ele não mandava em mim nem coitadito. Eu mandava nele. Pois, Tens a ver toda alguém que assim, mandava eras tu. Sim, punha a chorar às vezes com dentadas que lhe dava e coisas que lhe fazia horríveis. Mas depois, ao fim do dia, nós estávamos sempre juntos e a brincar um com o outro da forma que conseguíamos brincar, tendo uma diferença de idades tão grande, que era ouvirmos música juntos ou fazermos um programa de rádio gravado numa cassete. E ele tinha uma grande pachorra para maturar e então acho que tudo isso, pronto, faz parte até da minha vida profissional. Depois, em termos psicológicos, fui bastante, como se diz na psicologia, parentificada. Era um bocado... como era assim a miúda sensata e... Fui muito tratada como uma adulta sempre. Era muito confidente dos meus pais, que é uma coisa que eu espero nunca fazer com o meu filho. Os filhos não devem ser confidentes dos pais. Estava muito a par das crises que havia e das dificuldades e etc. E isso fez com que eu me sentisse toda a vida muito responsável por toda a gente que está à minha volta. Gosto de cuidar, como a Gisela, mas fico facilmente assoberbada pelo papel de cuidadora, porque começo a sentir tipo... Mas eu também, atenção, quando falo não consigo, disso... sinto-me impotente, não sou capaz, queria fazer mais. E estás sempre a viver para fazer isso, não é? Isso. Vocês vêm de casas de família, de liberdade, ou seja, em que... Eu não muita. Eu venho. Tu vens, eu não muita. Eu venho mesmo, até por força maior. Sabes que Sentias-te, tinhas livreza? eu sinto que os meus pais, eu acho que foi sempre, foi obviamente sem pensarem nisso, eles ensinaram a liberdade da forma mais pura, ou seja, tu podes ser livre, mas tens que perceber as consequências também, o que é que vem de bom, o que é que vem de mau. Alguma vez percebeste as consequências, Gisela? Percebi. Como é que as consequências eram percebidas lá em Porque casa? É assim, sabes que nós somos muitos. E o meu pai era imigrante, meu pai é imigrante ainda. Então éramos nós e a minha mãe. E eu às vezes olho para trás e penso, a minha mãe com a minha idade estava aqui no sofá em casa com 7. E eu penso, como? Eu não consigo entender. Então não dava mesmo para ter mão em tudo. E eu era responsável por mim. Eu lembro-me de...
eu impor-me regras de estudo, de ir para a cama, de coisas na escola, de testes e de notas, porque lá está, como eu percebia que não me dava, também desde muito nova pus-me, e é uma coisa que também vem comigo até hoje, que é, eu ponho-me sempre à parte para deixar que o tempo exista para os outros. Ou seja, tu tens uma certa tendência para não pesar. Sim, Certo. sempre. Eu sozinha... Comigo não se preocupem. É também, Eu sozinha, 100% isso. sozinha eu ouvir-me. Só que é como ela estava a dizer, chega uma altura em que... E por isso é que durante um período eu não queria ser a cuidadora. Mas era mais forte que eu, não é? Quem é que vai? Então sou eu. Então, é um bocado... Eu acho que há dois tipos de pessoas no mundo. Estamos num quadrado, fechados numa sala, e de repente aparece ali uma tarântula gigante. E começamos todos com medo. Aos berros. Mas há uma pessoa que tem que ir lá e dar-lhe com o chinelo. E eu sou essa pessoa. Eu preciso... Não é assim, morro com aranhas, até aquelas que mal se vêem. Pá, Mas é tipo, alguém, someone's gotta do it, não é? Tem que ser, Alguém tem que ir. tem que ser. Certo. Dizias, Ana, que ias elaborar na questão da liberdade e de não ter sido... Da liberdade. Bom, até parece mal eu dizer, tipo, vim de uma casa da austera. Não é verdade. Mas eu, na minha infância, não tinha... Eu era rodeada de pessoas ansiosas. As minhas avós, a minha mãe, tudo gente muito ansiosa e muito protetora. E então aquela história Tinham medo. No meu tempo, brincava-se na rua. Eu não brincava na rua, brincava em casa. Não. Mas porquê? Porque havia medo da tua mãe? Ou Era de medo que de forma acontecesse alguma geral. coisa? Sim, nem sei bem o quê, porque nem os medos eram tão elaborados como agora, não é? Sei lá, mas a projeção de cair e magoaste, por exemplo. Isso, por exemplo. Não, mas sim, até esse nível. Eu não saber andar de bicicleta, ou não ser uma pessoa muito coordenada fisicamente, tem tudo a ver, acho eu, com uma ansiedade que andou sempre à minha volta, que eu, olha, infelizmente também passei um bocado para o meu filho, que é uma espécie de quedofobia, de magoarofobia, Pois. de dói-fobia. Não fui aquela criança que partia cabeça, partia não sei o quê, corria não sei onde, quem me dera ter sido. Às vezes tinha assim um pequeno vislumbre disso, se ia para a casa de uma amiga e querasse um bocado mais coisa, mais rock and roll, e eu, uhul! Mas não tinha isso em casa de maneira nenhuma, era super protegida, não me entregava a atividades físicas nenhumas, era só intelectual, uma criança intelectual. Jogar dominó e... Mas sabes uma coisa, desculpa, Sim. só da liberdade, há uma coisa que a minha cidade me ensinou também muito, que é a feira. A feira de Barcelos. A feira de Barcelos. É mesmo... E não é só porque eu Fui lá adoro com a minha feiras, adoro. Foste lá com a tua avó? A sério? A minha avó vivia em Braga. Pois. Eu fui aquelas... lá, saída do Milhões de Festa. Que Sem maravilha, dormir. que maravilha. Aquelas... Porque depois, também se reparares, todas estas perguntas que tu nos fizeste, e a forma como nós respondemos, também é uma coisa que eu noto, que se fossem homens, este tipo de respostas que nós demos, acho que se encontra muito mais, esta coisa da culpa, da vergonha, Certo. do cuidador, encontra-se muito mais nas mulheres do que nos homens. Certo. E eu aprendi também muito a liberdade com as mulheres, porque tu vais à feira e quem controla ali são as mulheres, quem manda ali são as mulheres. E a liberdade, mesmo a liberdade estética, eu sempre gostei muito de moda, porque a minha mãe trabalhava na área, e também porque a feira me ensinou muito quanto a isso, que é, não interessa o que está na moda, interessa, Certo. há um estilo da feira, as calças com as meias por cima, há uma liberdade na forma de falar, de mexer, de fazer acontecer, que É a cultura feira, da rua, não é? que a minha cidade me ensinou, que é a Certo. feira em específico. Sim. E esta ideia também de... E tu já falaste sobre isso, inclusivamente... também esta ideia de que as mulheres... Na tua casa que as mulheres não mandavam assim tanto, não é? Era mais uma coisa mais... Quer dizer, mandavam surdamente, não é? Exato. Porque, no fundo, acabavam por mandar, geriam, compravam, faziam acontecer as coisas, não é? Ai, na minha mandava mesmo. Mas o meu pai, por exemplo, mandava na medida em que tudo era feito um bocado para o servir, não é? Exato. Mandava na televisão também, não nos Certo. deixava ver Claro. coisas. Mas eu acho que, geracionalmente, quer dizer, as coisas foram sempre muito feitas e para, de forma a viabilizar
o Isso, homem. viabilizar não é? 100%. A Viabilizar história da o minha homem. família é muito... A minha mãe é viabilizar... Não façam barulho que o vosso pai está a trabalhar, sonhos não é? Um dos bocado aquela alheios, ideia, sim, não é? Isso era nesse mais caso, era como o sim, meu sim, avô. sim. Exato. Sim, completamente isso. Até a um nível, não só de tratar de tudo o que era vida prática à volta dele, não é? Porque era uma pessoa que se ficasse sozinho nem digo numa floresta, digo em casa, não sobrevivia. Exato. E a minha mãe fazia toda essa vida prática acontecer à volta dela. E, além disso, depois tinha 2 filhos, não é? Claro. E tratava de toda a vida prática desses 2 Sim, filhos esta também. questão de facto de quem é que mandava é um bocado... dá para ser analisada de sim, duas maneiras. sim, sim. Estavas aí a falar de milhões de festa e tudo mais, avançando aqui um bocado. Vocês foram adolescentes, foram rebeldes? Eras mais de obedecer ou de questionar, tu? Não, eu depois vinguei-me um bocado desta infância E pá, super é? protegida e eu tinha muito respeito, por ter muita empatia, não era respeito de medo, mas tinha muito respeito pela minha mãe porque vi que a minha mãe sofreu sempre muito, com uma grande carga em cima, a nível deste cuidado todo. Ela, sei lá, cuidou da mãe dela, cuidou da mãe do meu pai, era ela que tratava de tudo isso. Caraças, pesado. E então eu não queria ser mais um problema para a minha mãe, mas ao mesmo tempo queria viver a vida, e então era respondona e fazia reivindicações e exigências. E lembro-me muito bem da minha mãe dizer assim: teu irmão com a tua idade não pedia nada disso. E eu tipo, olha, que é que serve ter um irmão mais velho se não vai abrir caminho, O que é que tu pedias? Pedia para sair à noite. Certo, e saías? E saía, Eu não pronto. pedia, Fogo. eu saía. Sim, tipo, pedia. Às vezes, a primeira vez que fui ao bairro Alto não disse. Agora a minha mãe, se estiver a ouvir isto, vai descobrir que lhe menti. Era um jantar de anos, mas o jantar... Vou dormir à casa da Marta. Não, tipo, eu disse que o jantar demorou muito, mas não, estava no bairro Alto, claro, pela primeira vez na minha vida, porque o meu pai dizia: nunca irás ao bairro Alto enquanto eu viver nesta casa. Mas depois, passado um ano, ele separou-se da minha mãe. Deixou de viver naquela casa. Mas pronto, mas sim, ou seja, esse tipo de reivindicações fazia assim pequenos atos de rebeldia. Não era assim grandes loucuras, porque não queria trazer drama assim à família, mas fazia a minha rebeldia controlada. E depois também calhava que havia grandes expectativas sempre sobre mim, porque eu tinha sido uma criança muito exemplar, muito contida, sendo que a minha mãe agora, em retrospectiva, acha que eu era uma criança triste. Realmente. Ok, e o que é que tu Calada, achas? contida. Era super triste, sim. Isolava-me, tinha dificuldade em fazer amigos. Pronto, então era assim muita marfanhadita, mas tinha assim uma vida interior muito grande que me salvou muito a vida da imaginação e gostar de brincar sozinha, essas coisas. E depois, para me vingar um pouco dessas expectativas, eu ganhei uma grande repulsa por estudar. Não gostava de estudar. Pois. Não gostava mesmo. E não gostei nunca. E tenho pesadelos ainda porque voltei à escola. Mas eras boa aluna? Era boa aluna porque ideia. me safava-me. Tipo, fotocopiava os apontamentos alheios. Foste para a depois como universidade, gostava de ler, claro. Foste para letras. Porque, eu gostava de ler, não é? Não era assim nhurra, mas estudar é que não conseguia. Não conseguia. Pois. Muito difícil mesmo. Foi mesmo só para cumprir. Sem brilho. É para fazer, está bem, sim senhora. E tu rebelde? Ok. Eu era uma rebelde controlada, vá lá. Muito ligada, fui muito rebelde. Não fugias de casa? Não, isso não. Mas era um bocado... Não é um bocado, está completamente ligado com aquela coisa de... Já está tanto trabalho, são tantos, então comigo não precisa se preocupar. Então fazia as minhas coisas, certo. Mas eu sabia até onde e onde pôr o pé, então onde é que era o limite, sim. Pois, então sim. Tudo certinhas Sempre até... Fui. Mas eu, meu Deus... Mas ninguém nunca aqui teve problemas com a autoridade, nada, Não. desacatos, Não. pancadaria grossa, nada de... Não. Mas quando eu te conheci, Ana, quer dizer, e agora ia dizer, podia falar no passado como se isso já não pudesse acontecer. Mas tu vivias muito bem. Vivia. Porque eu depois... Eu tive uma longa relação de 9 anos e depois quando me separei vivia louca, que não tinha vivido nos meus 20, vivi nos 30. Certo. Sim. Em boa verdade, eu fui para o Porto para aí com 22 anos ou 23
E foi quando eu acalmei, e quando vim para Lisboa foi quando eu acalmei definitivamente. Porque eu, desde que eu fui à minha primeira festa de house e techno, a minha vida mudou. Eu tinha 15 anos. Foi tipo, uou, pera, isto existe. Foi. Eu tinha 15 anos e a minha vida mudou mesmo. Eu vivi a noite de uma forma mesmo bem vivida. muito intensa. Mesmo até ao tutano ali. Mesmo até ao tutano. E depois, na noite, aparece tudo à tua volta, de forma muito livre. Sim. Vá. Disponível. E também aí foi... Mas também lá está. Todas nós nos lembramos, nos anos 90, o problema das drogas foi violentíssimo. E na minha cidade, e coisas muito próximas, e eu sempre tive muito medo. Experimentei as coisas que tinha a experimentar, mas sempre tive muito medo porque tinha aquelas imagens, aquelas referências. Mas também te digo... E SIDA, vivemos bem com o pesadelo da SIDA. A SIDA. A pessoa achava que SIDA e abria a boca e apanhava SIDA. é verdade. Sim. Toxicodependência na minha cidade, na minha zona, aquilo eu lembro-me que foi uma coisa... Foi severo. Muito violento. Mas eu vivia a noite com o pé no acelerador. Aliás, eu lembro-me de estar já a viver no Porto, eu partilhava casa com um grande amigo meu e nós tínhamos tido assim um fim de semana super fixe e era domingo e eu, como sempre fui muito jeitosa de mãos, adorava enrolar os cigarritos. e então enrolei Dá um a Gisela cigarrito. que ela faz tricô. Sim. E eu estava a fazer e ele diz-me assim, queres? E eu olhei para ele e pensei assim, não, eu nunca mais vou. E nunca mais. Ora bem. Ok. Nunca mais. Porque porque eu quando fui para o Porto, já não tinha a casa dos papás para viver. Claro, eu tinha estavas que por pagar tua conta. renda. Tinha que trabalhar. Tinhas de tomar conta de ti, não é? E pensei assim, lembro-me, foi aquele domingo à tarde, olhar para ele assim, não, porque pus-me a pensar, todos os amigos com quem eu tinha estado a sair de fim de semana, todos tinham os pais que podiam ajudar, havia ali uma segurança, que mesmo que tu não penses nela, está lá, existe. Mas não, eu não tenho nada disto, eu preciso mesmo de... E nunca mais, gostava de fazer isso com os cigarros. Pois, Porquê que eu não consigo? É isso mesmo. Foi um momento de grande maturidade. é verdade, incrível. Não, é que nunca mais mesmo, e até te digo, ganhei medo até e aversão. Pois. Às vezes estou a passar num sítio e sinto assim um cheiro, ai caraças, que isto vai-me deixar aqui meio paranoica, não sei, meio E louca. depois naquelas coisas tu dizes, o menino não sabe que isso não devia fumar. Exato, já a chatear as pessoas. Olha, Ana, quem é que te acompanha quem me conhece sabe, quem te acompanha nas redes sociais tem assistido a uma espécie de, não é uma espécie, é mesmo um movimento aqui cunhado pela nossa amiga Ana, que é o amor é o novo punk. Sim. O que é isto? Foi muito acidental isso, na verdade. Académico custa chamar-lhe movimento. Sim, mas vamos chamar-lhe sim. uma... Pois, porque o que é que sucede? É interessante porque, no fundo, estamos num podcast que fala sobre ordem. Precisamente, ou a falta dela, E a no falta caso é dela, isso. O que é que há de exato. punk nisso tudo? E o que eu me fui apercebendo, eu escrevi essa frase de uma forma zero pensada num texto, nem me lembro sobre quê, que publica no Instagram. E aquilo de facto colou, as pessoas começaram a partilhar e começaram a usar elas próprias nos seus posts e a fazer hashtag, a fazer merchandise até, houve colares, houve, não oficial, pronto, mas a fazer logos. Mas eu fundei uma seita. Houve uma espécie de uma seita, sim, Exato. sim. Eu ainda quero ir um bocado mais longe nisso, ainda não sei muito bem como, mas ainda quero ir um bocado mais longe, porque a ideia, no fundo, é que houve sempre um bocado, vou dizer, nas últimas décadas, a ideia de que ser bom era uma coisa fixe, pronto, até muito movido pela religião, não é? A ideia, Sim. nem que fosse por teres vontade de ir para o céu, fingias que eras bom mesmo, Claro. se não fosses... Ser bom taxativo compensava, bom, menos não é? compensava, e tu ou te esforçavas, ou fingias mais ou menos, ou eras hipócrita, mas eu até costumo dizer que tenho algumas saudades da hipocrisia, porque a questão é que agora... Havia mais vergonha teres na cara, gesto pelo de- menos. Exato, claro. Exato. Teres um gesto de preocupação e cuidado por coisas que no nosso tempo eram super mainstream, que era, sei lá, pelos direitos humanos, pelos direitos das minorias. Tu sentias que estavas numa luta progressiva, Claro, etc. proteger quem era mais fraco, Claro. quem sofre, claro. De forma geral, não é? Até de uma forma mais micro, não é? De proteger as pessoas de quem gostas, essas coisas todas. sim.
de repente tornou-se uma coisa de És uma choné. fraqueza, és um nhonha. Se és bom, és nhonha. Se não falas alto, se não discutes, se não... Preciso ser um macho, Isso. cheio Até se não tens a certeza absoluta daquilo que... Claro, não é? és nhonha ou então estás a tomar uma posição política, ideológica, muito resumidamente, como gostam de me chamar, és uma escardalha. Certo. Pronto. Se disseres, tipo, eu sou pela defesa das pessoas que escardalham. As sim. pessoas É escardalham. woke, escardalha, No meu tempo, claro. pessoas de esquerda e direita tinham preocupações com os direitos humanos, partilhavam por exemplo. sim. Lembram-me, Concordavam era nesse uma aspecto, cena, não é? Sim. Certo. E deixou de ser. E por isso é que comecei a perceber que o amor era uma coisa subversiva nos Certo. tempos que correm. Pronto. É preciso, não é? preciso ter coragem. Claro. Eu acho que é mesmo preciso ter coragem de ser carinhoso, de ser amoroso. Eu gosto de pessoas que são delicadas, que são carinhosas, e acho que no mundo em que nós vivemos, lá está, é preciso ter coragem para ser empático, por exemplo. Claro. Ser empático, Sim, eu acho que é empatia- tipo o rock and roll Sim, máximo. sim, máximo. Porque tu olhas, eu olho à volta e sinto que lá está, eu que sou mulher, não é? Tenho que ser uma guerreira e tenho que ser muito forte. Certo. Os rapazes têm que ter todos muita testosterona Sim, e falar claro, muito sim. alto e bater aqui, desculpem, microfone. E prover tudo e todos à sua Sim, volta, sim, não é? As sim, suas sim. famílias. E lá está, esta coisa de mostrar o amor, que se ama, que se cuida, é punk. É punk. Olha, o que é que, subversivo. o que é que há de punk no tricô? O que é que há de punk em ter duas agulhas? Já Nossa. podes enfiar nos olhos de alguém. Exato. se chateares. Quanto mais não seja, então vai dizer isto a pensar. Dá um jeitinho. No tricô, nos bordados, no crochê, na costura, o que é que há de punk? Olha, para já, uma coisa que sempre me irritou era que muitas pessoas diziam-me, e até pessoas que eu conhecia, diziam, pá, mas sabes que se calhar tu às vezes até nas redes sociais devias, que eu inconscientemente segui o que aquelas pessoas me diziam. Aquilo ficava ali, não é? Ficava. O quê? Se calhar A não ideia devias de que- mostrar tanto essas coisas, porque tu és tão... falas das mulheres, Essa és tão ideia de que o feminista. feminismo não pode. O feminismo tem que ser uma roupa com buracos e Exatamente. umas raízes no cabelo. Exatamente. E depois pões-te a fazer essas coisas. Assim, não, mas é precisamente por eu ser feminista que eu posso fazer o que eu quiser. Claro, Certo. claro. E se eu gosto de cuidar e de fazer estas minhas coisinhas, eu posso. E isso não vai fazer de mim menos ou mais. Agora, que há muito punk nesses trabalhos Quanto todos. mais não seja, porque tu, enquanto estás a pensar e Estás a pensar, contar, olha, Pensar é super punk. E estás a contar, estás a fazer, é muita matemática e estás muito contigo. E uma vez, olha, foi nos primeiros tempos que eu comecei a fazer terapia até, a primeira psicóloga que eu tive, ela disse-me assim, eu disse lá, eu vou ter que alterar aqui umas datas porque vou estar 10 dias de férias. Ah, é? Então e vai com amigos, vai com meta-se na namorados? sua vida. Estou a brincar. Eu adorava. Eu disse, não, eu vou sozinha, porque já estou muito habituada, como as minhas datas não são compatíveis, as pessoas têm profissões normais, então habituei-me. Exato. E ela disse-me, sozinha? Mas isso é muito curioso. Para a pessoa que acha que não consegue, Certo. que tem muita vergonha, que tem não sei o quê, passar muito tempo consigo, isso não é para toda a gente. E tu, quando fazes esses trabalhos, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em desfazer-me das coisas que eu faço, Certo. porque eu sei o que é que eu resolvi da minha vida naquela peça. Que engraçado. E consegues lembrar-te? Consigo. E olha, durante a pandemia, o tricô era a coisa que eu era menos boa, porque eu não era boa. E durante a pandemia eu acordava às 5 da manhã para me ir sentar a tricotar e passava o dia todo naquilo. Até precisei de óculos e tudo durante a pandemia porque andava, tipo, as coisas não Mas aquilo estavam muito ajudava, fixe. é quase como quem acorda e vai fazer uma corrida ou quem... Ajudava-me exatamente, pensar, Certo. pensar, encontrar respostas e acalmar-me também, porque quando eu sinto que aquilo que eu acho que todas as crianças, por exemplo, deviam fazer trabalhos manuais, Manualidades, não é? porque
eu sou muito ansiosa, eu entro num loop e não consigo sair dele. Eu tenho um déficit de atenção que descobri há poucos anos, que me teria ajudado muito saber disso quando era miúda. Certo. E no mundo em que à minha volta tudo me diz que eu não consigo acabar nada, porque estou sempre dependente de outras pessoas, né? Aquelas coisas fazem-me sentir que eu consigo começar e acabar uma coisa. E está aqui, fui eu que fiz. E mais esse prazer, não é? De criar uma coisa. Sim, o prazer. Que é extraordinário. Sim, e o prazer. E é super punk porque é totalmente analógico. Ou seja, toda essa completamente necessidade analógico. de concentração que tu tens. E até se nota isso também numa forma que os miúdos, alguns miúdos, hoje têm de fazer a ruptura geracional, é tornando-se um bocado mais analógicos. E tu sais do scroll compulsivo, que é uma coisa... Outra coisa incrível que é, tu estás a fazer essas coisas, tu não consegues estar no telemóvel. Certo. Exato. Era a pergunta que eu tinha para vos fazer agora. As mãos estão fora. Nem damos hipótese às vezes, porque como é que vocês lidam com isso? A questão do telefone e das redes sociais e de estar sempre o telefone na mão tão mais tempo do que devia. Manda muito em vocês a cena das redes e de... Manda muito. Já mandou mais, no meu caso. Só que há uma coisa no meu caso... E quando eu digo as redes sociais, até a vossa relação com aquilo de tem que pôr, tem que não sei o quê, até porque isso são aí, profissões olha, que dependem um bocadinho de pois é, não é? Sim, eu sim. devia, sabes o que é que me acontece? Bloqueio. Eu, por exemplo, eu sou muito ativa em stories, mas em igual. post, porque é uma coisa que fica ali, Exato. claro. e eu bloqueio. E então às vezes epá, mas eu devia ter anunciado este concerto, então vou anunciar, mas como é que eu vou pôr isto? E então bloqueio, ou então, olha, tive um fim de Mais semana uma tão vez, giro. vergonha, culpa, coisa. Claro, Ninguém claro. quer saber, ninguém quer saber. Opa, Podes pôr um desculpa, emoji nem de quer cara saber. assim que ninguém quer Desculpa. saber. Sim, Tu viste o vídeo? Nunca, a tua rede social nunca será igual às redes sociais que tu achas ridículas. Não. Olha, no outro dia vi um brasileiro que diz assim: quando tiveres vergonha de postar alguma coisa, lembra-te deste vídeo. Então é uma influencer, tu viste isso? Não, acho que A não. pôr um supositório. O quê? Com a câmera, e tu vês ela assim, mesmo aquele jeitinho, ela assim, Não. Ai, Jesus. não, eu vou-te mandar. Epá, e eu Porquê tinha que alguém se filma a pôr um Juro-te, supositório? e eu O que tinha é que estado a ter está essa acontecer? conversa uns dias antes com um amigo meu. Pá, e o algoritmo é tramado, não é? Claro. Aparece-me aquele vídeo, mandei para o meu amigo, ele, estás a ver? Estás a Epá. ver? É o que eu te digo. Isso é um algoritmo. Não tens. Algoritmo. Agora, vou-te dizer uma coisa que consegui controlar e eu tive mesmo de... Ok, eu preciso de fazer isto, que é, tu quando vais ali, tu não sabes o que é que te vai aparecer. Certo. E eu não sei convosco, mas eu muito facilmente... Vais parar ao ralo da internet? Estou a comparar-me. Claro, certo. Com realidades que aquilo é só uma parte da vida daquela pessoa. E às vezes estás num momento mais... lá está, não sabes. É como uma vez também me disse a minha psicóloga, um soldado não vai para a guerra de sandálias, vai de botas. Que é pelo sim, pelo não, não é? Tu tens de estar preparada para... Vais ver uma coisa que gostas, vais ver uma coisa que não gostas. Claro. E então eu comecei a conseguir, em certos momentos, por exemplo, em dias de concerto, eu preciso de estar fora de redes sociais para não me... Contaminar. Para não haver a possibilidade de eu ficar triste ou irritada ou... Porque não muda errado, ainda por cima é super aleatório. E é super... Isto podia parecer ter uma coisa, mas como é que uma coisa daquelas te vai contaminar? Vai. Mas já vai contaminar vai. a tua concentração, o funcionamento do teu cérebro, não é? O meu namorado chama-lhe o cigarro para os olhos, porque de facto o que eu sinto... Epá, tal e qual. É tal e qual, porque é tipo, Pois é. de repente uma pessoa cala-se e eu vou logo. Estás a ver? É Também uma eu. compulsão, tipo, Sempre. Vou nem sei fazer o quê, nem sei ver o quê, vou ligar, acender sim. o coisa, abrir, nem me apercebi que abri, porque é que eu estou de repente, eu estava a falar de pão ao jantar e de repente estou a falar de Gaza e depois a seguir estou a falar de uma coisa qualquer, um hamster que vi a fazer uma... E ele mostra-te um hamster de gás a fazer pão. Isso, mas a questão é tipo, tu mudas tão rapidamente o teu o assunto e a emoção que esse assunto te provoca que já, pá, nada, é tudo se desfaz à unha, nada vale nada provoca uma verdadeira impressão em ti, porque tu mesmo que vais, tipo, antes de entrares em palco, vês um
gatinho tão querido. E depois a seguir, uma criança estropiada. Pronto, sim, já foi, ficou a esquece, criança já estropiada. foi. O gatinho já foi. Já foi, Sim, já mas foi. se vier a criança estropiada e disseres que horror, e depois assim vai o gatinho, já foi, a criança E estropiada quanto já mais foi não seja, também. quanto mais não seja, só o tirar-te do teu foco, do teu mindset, Isso, de como tu completamente. estás, não é? Sim, sim, sim. Eu aqui, mindset. Mas é uma sim, não é? princesa para Tu isso, é estás verdade. ali num espaço e de repente é que não é igual a... Olha, vou só aqui partir uma maçã, por exemplo, aos quadrados. Não, é não. igual. Não é, não. Eh, independente daquilo que tu vais ver, tu de estudada, repente... é tipo- Nunca... Aquela coisa que já vos aconteceu de tu perceberes que... Epá, olhas para as horas... Passaram. Pá, Sim. eu já estou aqui há 20 minutos. Não, ou ias fazer só não sei o quê, ias mandar uma mensagem a uma pessoa, não Isso, mandaste, e de estás a repente- não mandaste, sim, está sim, certo. sim. Não, isto é muito preocupante. Acho que é das coisas que me preocupa mais. Acho que o algoritmo é quem manda mais em nós neste momento. Podes mesmo, crer, manda mesmo. muito. E tu já percebeste, eu já li sobre isso, que é, às vezes tu pousas o telefone e ele dá-te estímulos para tu ires lá. Eu não tenho notificações. Isso não Se se tu como? tiveres notificações... Ah, sim, isso sim, claro. Ah, as não notificações tenho, pois, eu não gratuitas. tenho também não push tenho. nenhum. Se tiveres notificações, Não. Claro, ele claro, vem lá. claro. Tu nunca reparaste, por exemplo, vais àquela aplicação muito famosa da comida e tu Sim. foste lá só ver qualquer sim, coisa. sim. E ele vem logo tu dizer-te pousas. assim, olha que há aqui Não uma é? promoção. Qual é a Exatamente. aplicação muito famosa? Ah, de pedir comida. sim, desculpa. Qual? Não estou a ver. Gisela, agora mudando aqui para o fado e para a música. Não é o fado, mas a música, pronto. Mas o fado em particular é um meio em que há muitas coisas que supostamente mandam. Tem algumas regras. É tu verdade. gostas bastante de mandar isso tudo às couves, não é? Sim. E como? Se eu não tive isso em casa, Certo. eu vou ter fora de casa? Certo. Não. Como é que tu gostas de subverter isso? É misturá-lo com outros géneros? É cantar, não sei, cantar descalça? É o quê? É chamar outros instrumentos para cima do palco? Olha, na verdade, eu acho que é muito parolo o querer subverter, Certo. seja o que for. Eu acho que inconscientemente isso aconteceu-me, mas eu vou-te ser muito honesta, era só pela... Olha, primeiro, na parte estética, pelo meu conforto. Certo. Porque eu sempre fui uma tonha, andar de saltos altos, hoje ando e gosto e admiro muito e gosto, sinto-me confortável, mas quando saiu o meu primeiro disco era uma nulidade andar de saltos altos. Andavas assim? Você com o rabo às costas. E eu sou de uma geração, é que vocês lembram-se muito bem, ali nos anos 90, andar de sapatilhas era um grupo dos cools. E eu pertencia a esse grupo, desculpa. Eu nunca fui aquela que andava com as botas pretas, Sim, de salto sim, alto. sim. Certo. Nunca, eu sempre fui do clube das sapatilhas. Vendi muitas sapatilhas, sempre colecionei sapatilhas, que hoje em dia eu continuo a adorá-las, mas quase que, epá, de repente ficou tão moda, porque eu confesso, eu sou um bocado essa pessoa. Fica moda, eu vou-me embora. És um bocado hipster, Gisela. És um bocado... Não, eu digo que não, mas dizem que eu sou Pois muito é, super hipster isso. Não, mas... E depois, em termos musicais, na verdade, é como eu te digo, eu comecei, eu amo fado loucamente. Ainda este fim de semana fui ouvir um concerto de guitarradas só. Sim. E chorei copiosamente, porque estava ali a ouvir os meus músicos e estava a pensar, pá, uma pessoa pode fazer o pino, pode fazer o que quiser, mas isto é lindo pela simplicidade, não precisa mais nada. Isto é lindo e basta. Só que nós Esta ideia do precisamos sempre de alguma o coisa. que é que toda a gente está a fazer? Vou fazer uma coisa super diferente, Nunca não é? me aconteceu. E de repente estamos Nunca me a comer aconteceu. bitoques com doce de ovos e a achar super fixe, não é? Yeah. Pois. Nunca me aconteceu isso. Portanto, a tua ideia não é o choque, a provocação, a subversão. É sempre, não, nunca. Aliás, até me arrelia muitas vezes. Eu adorei que a palavra arreliar. Arreliar, pá, é uma palavra antiga Arreliar que eu é muito adoro. bom. Sim, Que as pessoas se foquem muito nisso, porque Certo. eu quero que as pessoas se foquem na minha música, não é na história dos 7 irmãos ou não sei o quê. Pá, isso é a minha vida, que é, não vou esconder. Certo. Mas é pelo meu trabalho que eu quero que me conheçam. E a questão da música vem mesmo porque eu comecei a ouvir fado, era pequenina, e cantava aquilo nas festas da escola e tudo.
Só que depois, quando eu tinha 15 anos, eu fui ao Vaticano, que foi aquela discoteca incrível que abriu na minha cidade. Eu, por momentos, acho que pensei por que ia segundos, ver pessoas mapa. acharam que tu tinhas ido ao Vaticano e senti um chamamento. Pá, sim, e Não, foi desde não, então não, que eu... Não. Eu nem a primeira comunhão fiz, porque eu respeito muito as crenças, gostava de ter essa força, porque eu acho que as pessoas têm uma força, mas eu era miúda e fazia-me confusão, sempre me fez confusão. Lembro-me, a mãe da minha avó era uma pessoa muito... A mãe da minha avó, a mãe da minha mãe e o meu avô eram pessoas muito católicas. A minha avó estava calada, estava quieta, mas estava a fazer assim. Estava a rezar sempre. Certo. E lembro-me de uma vez, eu era pequenita e eu disse-lhe: mas porquê é que eles têm sangue? E porquê é que eles têm espinhos? E se é uma coisa boa, porquê é que... E sinto que esta coisa da culpa que nós sentimos muito, mesmo eu não tendo crescido nesse ambiente, vem muito daí, porque eu vivo num país muito católico, não é? Muito católico. Sendo que a minha zona tem ali uma coisa muito pagã, muito forte também, sempre. Mas sim, eu aos 15 anos entrei ali no Vaticano e de repente eu tinha ali os Alcântara Dancers e Jute Boys e aquilo, tudo para mim aquilo Foi era... um mundo que se abriu. Foi, eu lembro-me, espera aí, mas o mundo é... Isto é o quê? E eu lembro-me de andar nas festas e sempre fui muito baixinha, então puxava assim no... Eu tenho um tique desde pequenina que é mexer nas orelhas das pessoas. Foi isto tens. Tenho, é uma coisa, é mais forte do que eu. E então eu puxava assim no braço de algum amigo ou de alguma amiga e eles baixavam-se e eu mexia-lhe nas orelhas e cantava-lhes um fado, porque nunca entendi, vocês lembram-se também bem, porque somos todas da mesma geração, o fado era uma coisa de velhos, não é? Claro. Não era cool. Não era, e sempre eu não conseguia perceber como é que aqueles poemas eu sentia que me explicavam. E como é que aquelas pessoas à partida punham à parte, diziam não, isto não tem nada a ver comigo, não, isto não faz sentido. Não, sempre fez sentido. E então, lá está, eu estou sempre à procura. Olha, na verdade, esteticamente, para já quero deixar bem claro, porque isto é mesmo importante para mim, acho uma piruzeira de azeite e óleo de marca branca querer ser irreverente. Sempre achei, acho mesmo triste e pobre, porque acho que as coisas, principalmente quando se trabalha com poesia, com música, com arte em geral, acho que às vezes as coisas precisam só do espaço delas. Certo. E de ir vivendo. Pois é, que as pessoas também confundem um bocado a nas várias gerações, não é? Não, sabes que uma confundem a vez... referência com a idiosincrasia de cada um. Cada um canta como... Sim, interpreta. claro. Mas depois as pessoas acham que metes lá uma batida e tá. E Sabe, não vou pôr uma é letra de moderno. foles. Olha, Ponto, agora é a ponto. moda da música eletrónica em tudo, não é? Nos últimos anos. Sim. Pá, não é só pôres lá um... Claro. Também depende do que é que tu ouviste ao longo da tua vida, porque essas coisas vão-te marcando, Claro, não é? claro, educam-te o ouvido, claro. O que é que tu gostas. Certo. Que tu podes gostar de uma coisa e a outra pessoa não é? E está tudo bem, está tudo bem. Mas sim, acho que eu muitas vezes eu penso, às vezes eu sou burra, podia ganhar muito mais dinheiro, porque eu podia fazer mais o que esperavam, o que esperavam que eu fizesse. E eu faço exatamente o contrário. Tu estás-me a dar tudo de bandeja, que era a pergunta que eu ia fazer a seguir, precisamente, que é, quando e a ti, se calhar, também já te aconteceu isso, ainda que se calhar a Gisela esteja mais exposta a esse tipo de comentários, que é quando dependemos, não é dependemos, mas sim, quando temos muitas pessoas, quando temos uma vida como artista, há muita gente que se calhar acha o que é melhor para nós. Como é que tu devias cantar mais assim, ou devias comportar-te mais desta maneira, ou vestir-te mais assim? Isso aconteceu-te, e a ti, se calhar, de outra forma também, aconteceu-te muito, já estás a dizer que sim. Muito. A mim até me disseram, até me chegaram a dizer, na cara, um homem que me disse, se calhar agora estava na altura de acalmares um bocadinho, teres um filho, e acalmar um bocadinho. Até falei disto no outro dia lá no nosso encontro. A coisa da roupa, das tatuagens, foi mesmo... Não pode fazer tricô porque isso não é feminista. Tem que se acalmar um bocadinho, que é para não parecer demasiadas expectativas. Mas sabes uma coisa, e se há uns tempos eu dizia, agora não me quero estar aqui a armar, que vergonha. Não, é uma coisa
que eu me orgulho, eu percebo que eu também abri muitas portas para uma liberdade com o corpo de algumas mulheres e alguma liberdade na forma de comunicar até, que me orgulho. Claro. Gosto disso. E sempre tiveste esse controle, não é o controle, mas sempre tiveste, sim, esse controle sobre aquilo que era a tua vida, a tua carreira, ou foste aprendendo a dizer não mandas em mim? Eu sempre tive esta... Eu sempre tive, desde muito miúda, eu lembro-me que a minha avó repetia isto muitas vezes, de quem é que paga as tuas contas? Quem é que vive a tua vida? Quem é que sente? És tu, não é? Então? E isso, é claro que depois na prática, ainda por cima quando és uma people pleaser, durante a maior parte da tua vida, isso... Mas, sim, acho que também o facto... Eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou muito tímida. E então como é que eu disfarcei sempre a minha timidez? A falar muito. Pois. E como eu sou do Norte e falo assim mais alto e digo uns palavrões e não sei o quê, fica assim meio exótico. Claro. Passa aí essa ar de ela com ela. É resolvida, despachada. Claro. Cuidado Estou com para a ela. frente. E então isso também me foi ajudando nesse sentido. E a ti, Ana? A mim ajudou-me muito, nestas coisas ajudou-me muito o humor. Sim, mas eu sim, perguntava sim. mais em relação Em relação às pessoas dizerem coisas. Pessoas acharem que tentarem mandar em ti, lá está. Eu nunca senti assim diretamente, assim na minha cara, vá. Não. Pessoas, ou seja, dizerem-me assim, tipo, não, tu devias ser mais, quer dizer, tirando o lixo que se lê em comentários também de internet, mas perpassa uma ideia que não foi se calhar dita por pessoas X ou Y, já venci isto, mas durante algum tempo tive alguns complexos de será que me devia vestir assim? Será que eu devia pintar o cabelo de azul? Será que já está na altura de acalmar e não ter o cabelo... Eu acho que talvez a pessoa que me diga mais vezes esse tipo de coisas é a minha mãe, não é? Mas mães, pronto. Mães já sabe como é que é. Que tipo, olha, isso já é um bocado, isso o cabelo muito comprido. E o meu espírito adolescente ainda os resquícios daquela adolescente respondona ainda quer fazer pior. Mas então tá bem. não é claramente consciente, ou seja, eu acho que o que se torna gaiteiro, que era o que eu vi sempre muito a minha mãe ter medo de ser gaiteira e ridícula e etc. O que é realmente gaiteiro é, como a Gisela dizia, querer ser irreverente. Eu não quero ser irreverente, eu sinto-me confortável Queres assim. ser tu, não é? Claro, eu faço o que naquele Sim, momento sim, me sim. está... Mas Não olha, sei se isto me prejudica realmente, no sentido de aquela é uma velha com o cabelo azul. Mas olha, Amanda até Stewart. musicalmente senti na pele durante um período em que queriam que eu começasse a fazer uma música que não era a minha. Pois. E como eu não queria fazer isso, O que é que fizeste? eu fui sendo desvalorizada. Certo. E levaram-me a mim a acreditar que eu era uma fraude e que não valia nada. E entrei numa depressão e num esgotamento, que foi uma coisa que não foi nada bonita, porque de repente eu não controlo aquilo que eu faço, eu não controlo onde eu apareço, eu não controlo nada, vocês sabem como é a máquina, não é? E de repente eu estava encostada na boxe e eu não tinha como sair dali, não tinha como... o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? E depois é aquele medo de que se acontecer não sei o quê, foste tu que não ouviste os meus conselhos. Sim, não é? sim. E porque depois as tuas colegas estão a fazer isto Pois. e tu não... Isso é uma coisa que se sente muito mais assim no meio do espetáculo e de mulheres. De Certo. mulheres, muito Sim, mais, muito claro. mais. E como eu não queria, e depois valorizarem muito outras coisas que são boas, claro que são, mas não tem nada a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço. E eu permiti que isso acontecesse. Eu fiquei nas boxes durante algum tempo. E isso aconteceu-me. Porque eu acho que lá está, ninguém está livre que isso aconteça. Mas também é preciso muita coragem mesmo, que é para... porque rapidamente cedes a esse pensamento de eu devia ter feito, para te manteres firme E é muito engraçado. E livre, no fundo, não é? Há uma frase que o Paredes disse uma vez, numa entrevista, que eu acho que é fascinante e
e que é aquilo que eu sinto, que ele, uma vez perguntam-lhe, porque é que ele, acho que ele foi arquivista durante a vida inteira também, e perguntam-lhe porque é que ele nunca deixou. Sim, sim. E ele diz, a arte é uma coisa muito séria para se viver dela. Pois. E eu acho que eu cometi esse problema na minha vida, esse erro de vir trabalhar com isto, que é a coisa mais séria que eu tenho, porque aquilo que eu faço é a forma que eu tenho de me traduzir ao mundo. E eu estou sempre à procura de como é que eu me posso explicar aos outros. Eu tenho sempre muito medo de ficar, de deixar de ser minimamente relevante, não é? De deixar de ser E tu tomaste uma interessante. decisão E eu tomei importante sim, que foi despedir-me. Tu dependes de ti próprio Eu neste já me momento despedi muitas laboralmente. vezes de sítios. Felizmente pude fazê-lo, não é? Há muita gente que não pode, mas já me despedi muitas vezes de sítios e cai-se muito facilmente nesta falácia quando tu tens a mínima projeção, pronto. E a falácia em que eu estava a cair era que se eu deixasse de fazer rádio e, sobretudo, naquele horário, que é o horário de prime time da rádio, que eu não sabia o que é que ia fazer. Pronto, se eu deixasse de fazer aquilo, que era uma coisa que me estava a custar muito fazer... Quem é que eu sou se não fizer isto? Quem é que eu sou se não fizer isto? O que é que eu estou a fazer? Estou a deitar por terra um ordenado fixo, não é? Que vem todos os meses e etc. Mas estava-te a matar? Estava-me a matar, pronto. Aquilo deu-me muito gozo durante algum tempo, depois começou-me a matar e depois eu pensei, pronto, isto não vale mesmo a pena, eu vou dar este salto de fé, e foi quando também comecei a sentir essa tensão das redes sociais e pensar, eu tenho que me mostrar viva aqui, porque senão as pessoas acham que eu desapareci. Mas é isso, porque aquilo depois não pode, não é prova de vida, esquece. claro. Sim, Isto é uma mas é roda do ingrato, rato muito ingrato. violenta. Certo. E eu, como irmã de uma pessoa, não sei se vocês sabem que eu tenho um irmão. Isso é Como quase um irmã de uma part-time não pessoa que remunerado que tu tens. Sério, não Exato. falámos sobre isso, sobre Sim, seres sim, irmã sim, de sim, Marco. que é uma pessoa realmente com uma projeção Certo. gigantesca, não é? E que eu percebi muito que ficou muito condicionado por isso, que é pela sensação de que não era dono da sua vida, porque se decidisse desaparecer um bocadinho, arredar-se um bocadinho, se calhar para fazer coisas que lhe davam mais gozo, como escrever ou etc., que tinha muito medo que fosse esquecido, ou agora, por causa da doença, etc. Esse medo também o assombrou, e esse medo também me assombrava quando me despedi. E ainda penso, muitas vezes, tenho assim esta ideia, mas que eu acho que não vou conseguir cumprir, que é de tirar um curso de Psicologia e acabar a minha vida Eu vou a tirar dar um curso de consultas. Psicologia aos 60 anos. Mas vais tirar aos 60, Vou vais tirar começar aos 60. Vou começar aos 60. É uma Ok. coisa que eu digo há muitos anos. Então eu que acho que é tarde agora para começar. Não é talvez tarde, acabaste de acho que ganhar um é cedo. incentivo. Pois Não é. é tarde. Sabes que há uma senhora portuguesa que eu adorava conhecer um dia, que eu acho que se chama Dona Manuela, que é a senhora que criou uma marca de bijuteria muito conhecida. Sim. Porque disseram-me que ela construiu a empresa dela aos 40 e picos, 45 anos. Sim. As mudanças de carreira são sempre muito E eu gosto muito de ir sim. procurar por essas histórias de mulheres, desculpem os homens, mas gosto de ir ver essas histórias de mulheres que se reinventam E de repente... e nunca, não há idades por isso. Sim, sim. É que a pior coisa é o mesmo medo de desaparecer, é que te fazes tomar as piores decisões da tua vida. Mas desaparecer... De desaparecer, do quê? de deixar de ter trabalho, de Mas deixar, olha, de eu deixar de também, ter trabalho. também Relativamente a isto. fui percebendo ao longo da minha vida que eu precisei de, não sei bem desaparecer, mas acho que sim, que posso Claro, dizer isso, uma parte de mim, Sim, sim. Retiraste um pouco. nem é o retirar-me, uma parte de mim morreu mesmo. Ok. Eu já não sou aquela pessoa, sabes, Tipo, aquela... mudar de pele como as cobras. Sim, 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 eu já fui muitas Giselas, muitas. Também fui muitas anos. Meu Deus. Sinto isso. E também sinto ao mesmo tempo que esses momentos de desaparecer ou de ter morrido, também foi quando eu tive um kick Claro. de quase Claro. É isso, nascer é de isso. novo, não é? Exatamente, exato. Parece É isso. clichê, mas é verdade. Não é? Só não há remédio para a morte. Sim, É sim. mesmo verdade. Pois é. Olha, Pois o que é sucesso para vocês? Ai, fácil ter tempo. Ok. Para mim, sucesso é não estar aflita de dinheiro, ter tempo e tipo, olhar para o meu filho e pensar: Sim, bom senhor. trabalho! E dares um autotepezinho a ti própria. Num dia Vocês em que... pensam isso? Num dia que... Vocês têm filhos, eu não tenho. Não, há dias em que eu penso, bom trabalho, e outros dias que eu penso assim, onde é que eu falhei? Não, há fases em que eu estou numa Mas fase pensas dessas. Eu, neste mesmo momento ou que estou dizes isso a aqui, gozar, a brincar? Ah pá, às vezes pensas um bocado, penso sobretudo mesmo. quando... Onde é que eu falhei? Penso mesmo. Eu neste momento estou assim numa crise dessas, estou tipo... Super.
estragaste esta criança, o que é que tu fizeste? Sim, Mas onde é, sim. o que é que tu podes fazer ainda? É mesmo. Ou Mas então depois pior, quando já não há sai nada a fazer, nada a já fazer, passou a fase já em que não há. aquilo mudava. Isso. Mas Olha, depois olhas num para dia- trás e pensas assim, que estupidez. Tinha tantas coisas para vos perguntar ainda. Num dia em que vocês são livres para fazer o que querem, lembras-te? Fazem o quê? Muitas Olha, manualidades, eu muito tenho- tricô, muito... Tenho duas opções. É ou estar completamente obcecada a fazer tricô, e eu tenho tudo espalhado sempre, não Velos, consigo estar a fazer agulhas, só tudo. uma coisa. Mas eu também sou ótima a praticar uma modalidade que aprendi com uma amiga no Porto, que ela dizia, eu gosto de fazer muito nada. Nada. Consegues fazer? Olha que às vezes... Mas é difícil. É muito difícil. Mas nada é nada, nem sequer estás a ver uma série. Pronto, isso para mim está dentro do nada. Ok. Mas às vezes, confesso que estar assim só, deitada no meu sofá, Certo. só assim, É o chamado anhar. olhar para os Anhar, meus pá, tão gatos, bom sim, anhar, olhar para os meus anhar. gatos, fazer nada. Eu E tu, tenho Ana? muita dificuldade, pronto. Também, pá, o ser mãe é a cena que eu nunca mais me esqueço que quando... Mas é às um vezes amigo tens-te comum, obrigada. que disse, tipo, quando fores mãe, a coisa que vais ter mais dificuldade em voltar a fazer é anhar, a coisa que vais ter mais saudades é anhar. E é efetivamente verdade, porque mesmo quando tenho o tempo todo para mim, começo a sentir... Todo o meu tempo tem que ser útil. Todo o meu tempo tem que ser útil, todo. Mas isso então, é se uma- eu estiver assim só... E mais, e no parada- caso das mulheres, e por acaso ia falar sobre isso aqui, já não temos muito tempo, que é que tem a ver com aquela ideia do uso do tempo. Há estudos Claro. que provam que, de repente, uma mulher com tempo livre mais depressa vai Vou fazer uma máquina de roupa. tarefa doméstica do que uma coisa para elas logo. próprias. Claro, Mas imediatamente, isso foi um sim. assunto, isso que estás a dizer, é exatamente, foi um assunto que eu durante muito tempo tinha na minha terapia, porque eu não descansava. Exato. Porque eu chegava de tour e estava em casa, e então eu sentia, mas espera lá, está toda a gente a trabalhar e eu estou aqui só... Então Epá, eu que culpa horrível. sempre a Sim, fazer, sim, sempre a sim, fazer sim. alguma E viste coisa. de fora que idiotice, Que porque idiotice, estiveste a sim, trabalhar sim. imenso. Sim, sim, claro. sim. Então uma coisa muito normal, que é aos fins de semana, estou ali a dar o litro. E à segunda-feira os escritórios já estão a trabalhar, então já tenho e-mail, já tenho coisas, telefonemas, então já estou a trabalhar, então não tenho o fim de semana. Certo. E com a terapia é que eu aprendi mesmo a obrigar... Tens de criar esse fim de semana Sim. dentro da semana. E nem que seja às vezes meia hora no dia de... É isso. Uma vez, olha, encontrei uma PT que eu tive, encontrei na rua, e eu não andava a treinar na altura, também andava a faltar muito, e ela disse-me assim, então, e os treinos? Eu disse, não tenho conseguido, não tenho tempo. E ela, nossa, se você não tem uma hora para você no dia, as prioridades estão... E saiu. E a Gisela ficou a pensar naquilo E eu durante um fiquei a mês. pensar naquilo, fiquei... Drop mic. Olha, por falar em visto de fora, o que é que cada uma de vocês acha que a outra tem de mais livre na forma de se expressar? Ou de viver a Ai, vida? Eu adoro a forma da Ana comunicar. Eu falo muito, mas eu tenho muita dificuldade em expressar-me. Eu fico fascinada Escolhe com bem as pessoas. palavras, não é? Diz tanto e tão bem. Eu fico fascinada com isso. Tu também não podes falar Não, mas muito. aqui entre vocês as duas. Fico fascinada. Eu acho que, para já, há uma coisa que é o cantar. Eu, pronto, quando vejo assim a Gisela a cantar, tenho muita inveja até. Tenho assim inveja. Porquê que eu não nascia com esta... Não é só o talento, é tipo, o que é que ela está... Onde é que ela está? Ai, Onde tô é que ela está? Também quero ir ali. Quero ir ali, quero estar naquele sítio. Olha, era o meu sonho, era conseguir levar toda a gente para ali. Pois. Porque é um sítio... Eu já disse isto uma vez, depois até fizeram uma parangona, claro, que sem Rage uma bait. coisa mesmo estupidez. Mas é mesmo, sabes aquela sensação que tu... Quando tens um orgasmo, eu estou ali. Pois. Eu estou ali, de facto. Consigo perceber só vagamente, porque, pronto, gosto de cantar como uma pessoa normal, no banho e assim. E arrepio-me muito às vezes a cantar as músicas de que gosto, pronto, estou ali a cantar por cima da música, assim. Mas não chego lá tão longe, não é? Mas consigo perceber, vislumbrar vagamente o E eu que possa acho ser. que cantar é... Porque irrita muito quando as pessoas me dizem mas eu não percebo. Até às vezes coisas como dizerem olha, eu gosto desta música, mas pronto, eu não percebo nada de música. Claro que percebes, ouves. É como ouvinte. Consegues ouvir. É um dos... Pronto, claro, não é? um dos intervenientes. Eu vou aqui Cantar. dizer uma coisa, vai ficar aqui oficializado, que é, um dia eu vou escrever-te uma letra. Porque junta-se esta coisa, que é, tu gostas como eu comunico, Estão a ver? eu gosto como tu cantas. Estás a ver? É um desafio.
Pá, eu Olha, adorava escrever letras de canções. Aconteceu aqui. Foi aqui. Aconteceu aqui. Aconteceu aqui. O Mas Não Mandas olha, em só Mim. uma coisa. Cantar é o equivalente a dizer palavrões. Por isso, cantem todos. Sim, sim. Tu cantas muito, que eu sei. Tu cantas muito. Pois canta. Olha esta, E pois canta canta. bem, E bem. canta muito Sim, bem. sim, sim. Mas cantar Comparado. é o equivalente a dizer palavrões. Aquela Ok. sensação de saiu qualquer Chegaste- coisa. É isto. Tipo bola de pelo, não é? Saiu. Sim, sim. O Não Mandas em Mim tem o apoio da Dacia, uma marca que também não manda em ninguém. Na hora de encher a bagageira para ir de férias, basta terem um Dacia Bigster. Querem levar mais uma prancha? Cabe. Querem levar uma baliza portátil? Cabe. Querem levar o vosso próprio grelhador? Siga. Querem levar a vossa sogra? Não querem, mas também cabe. E tudo isto com a vantagem da motorização híbrido G, que é 3 em 1, gasolina, GPL e híbrido. E agora, muito rapidamente, minhas amigas, se vocês mandassem, o que é que passava a ser obrigatório? É ser bom, ser fixe. Ser fixe. Ir passar tempo com as amigas, uma vez por semana. Muito bem. Que frete é que vocês deixavam de fazer imediatamente? Eu deixava de dizer sim a praticamente tudo. Eu deixava tudo o que seja coisas da vida adulta, burocracias, tudo. Ai, meu Deus, podes crer. Ligava em alguém. Tudo. Todos os dias fazer IRS, tudo. Precisas de uma assistente pessoal. Sim. O que é que todos devíamos experimentar uma vez na vida? Uma vez na vida? Olha, ser livre. Há muita gente que nunca experimentou. Olha, despedirem-se de um trabalho que não gostam. Olha, boa. Em podendo. Durante um ano, ninguém podia dizer a palavra... Ai, posso aldrabar? Não é uma palavra, é uma frase. Ah, claro. Não consigo ou não sou capaz. Ok. Aqui a coach Gisela disse. Um grande clássico da palavra irritante, mas não posso deixar de dizer que é resiliência, porque no fundo Ai, é uma que forma de nervos. obediência. É uma forma de obediência disfarçada de força. És muito resiliente. Aguenta, és Uma resiliente, aguenta. complacenciazinha, não é? Sim. É guerreira. Exato, é mãe guerreira. Que palavra deixava de ser um palavrão? Foda-se. Foda-se, claro. Olha, sim. vês? Estava indecisa entre Foda-se esta for e the o win. caralho. Era, foda-se para mim, já não é palavrão. Mas eu pensei, é tipo, pois, é que o catarse foda-se pura. sai. É, Sim. O que é que passava a ser crime, ou a dar multa? Tipo, uma pessoa fazia não sei o quê e era autuada. E de dizer merda na internet, nas redes sociais. olha, eu concordo contigo, mas também não posso. As pessoas que não cumprem regras. Regras de, imagina, aquela coisa simples de Tipo filas, estás na fila do supermercado Ok, ok. e Civismo. abrem outra caixa e dizem assim, podem passar. E vão à Chico mas, Esperto. detesto essas coisas, Sim, espertice, Yeah. o carro em segunda fila, porque pode mais que os outros. Se um dia forem presas, fores presa, o mais provável é ser porque fizeste o quê? Eu imagino sempre que se nós caminharmos assim para esta distopia, para onde parece que estamos a caminhar, que imagino-me a ser presa por fazer o que faço, por falar sobre sexualidade, amor, liberdade, Ok. mulheres, ativismo. Ah, eu Gosto isto também. aqui à letra. Sim. Eu também encosto-me a isso, mas porém vou acrescentar E-se embora sem pagar. pela minha cara. Pela minha cara. Pela tua cara, ias presa pela tua Já cara? a minha avó às vezes me dizia isso, tu ainda vais ser presa só pela tua cara. Porquê? Porque as minhas as expressões, coisas. as minhas expressões. Ok, Tipo, sabes, aquela... exato, não consegues esconder, não é? Não. Se mandassem na vossa vida desde o início, o que implica até decisões que foram os vossos pais que tomaram por vocês, porque eram crianças, Sim. que escolha é que tinham feito diferente? Não tinha de partes. Não Olha, tinha tido partes? Eu Ok. tinha ido para artes. Ok, Yeah. lindo. E a pergunta sacramental deste podcast, o que é que manda em ti, ou quem é que manda em ti? Eu tenho duas coisas. O tempo, sou obcecada pelo tempo. 3, na verdade. Sou obcecada pelo silêncio e a água é a única coisa que eu deixo que me controle. A água. A água. Em que A água. medida? Porque é a única coisa que eu sinto Que ela eu mete-se eu no não Douro ali no consigo- Porto e só sai. Não, eu não consigo viver sem água perto de mim. E eu bebo muita água. É que eu penso muito isso por causa de eu quero deixar de fumar. E é um assunto na minha vida já há alguns anos. E foi assim que Tens eu aqui uma comecei a pensar. vencedora e uma falhada à tua frente. Tens uma falhada também. Sim. Ai, Sim, amiga, sim, estamos sim. juntas. É. Porque eu penso assim, não, a única coisa que eu deixo que me controle na vida é a água. Porque eu não consigo mesmo viver sem ela. Certo. Agora, a dada altura na minha vida eu comecei a perceber que aquela porcaria prendia-me. Manda um bocadinho Pois depois. é. Para mim, a ansiedade. Manda em mim. Ah, caraças. É isso. Olha, então para dares à tua ansiedade... E Nós tu, estamos a tirar Gisela, a carta, Inês.
Vais-lhes dar um carro? Não, vou-vos dar autocolantes. Também estás a tirar a Imagina. carta. São Imagina. autocolantes para vocês porem no vosso carro. Exatamente. Ai, que fixe. Por todo o lado a dizer, não mandas em mim. Ai, I love it. adoro. Um beijo Muito para o meu obrigada, que não computador. se esqueçam que ficou aqui Adoro. uma canção prometida. E obrigada, Gisela João e Ana Markel. Obrigada a nós. Obrigada, Obrigada Inês. eu. I'll tell you what freedom is to me. No fear. Here I stand, one girl among many.